o angolano, não sei se já mudou, mas o que é que ocorre? Ele acha bonito estar com um fato, com um terno, um telefone, um perfume, com o bolso vazio. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Um programa aqui de Deus, intitulado Pod Fé, que veio para mudar e transformar a sua vida. Hoje temos aqui a ilustre presença do apóstolo Pedro Macoca, quem eu tenho uma honra de apresentar e agradecer pela sua presença, porque é mais um convidado que não é meu, que não é do Pod Fé, mas é um convidado de Deus. A paz, Pai. A paz, Senhor. Muito obrigado por ter aceito o convite de Deus. Nós estamos honrados com a sua presença aqui no nosso podcast. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Quem é Pedro Macoca? Bem, saúdo a todos os irmãos que estão lá do outro lado acompanhando essa matéria. Bem, eu não sei se começo a vertente eclesiástica, profissional. Bem, Pedro Macoca é angolano, nascido em Luanda, precisamente no município das Ingombotas. Saio de Angola no princípio de 2000, vou para o Brasil para a formação acadêmica. Sou o último filho de 2 irmãos. Meu pai faleceu em 2006, também angolano, nascido no Ija. A minha mãe faleceu em 2023. Nasci em uma família cristã, de pais da parte paterna e da parte materna. Então cresci em uma família, desde a minha nascença eu já sabia a palavra de Deus, porque o convívio assim também foi influenciando. Indo ao Brasil, fui por convite da minha irmã. Eu era muito jovem. Eu fui para lá com 12 anos na altura. 12 a completar 13 anos. Chegando no Brasil, fiz o meu ensino fundamental, ensino médio, superior, no Rio de Janeiro. Volto para Angola em 2014, no final, novembro de 2014. Logo, em 2011, eu entro para a função pública. 2015. Isto foi em março, nas vestes de consultor para a comunicação e imagem do Ministro do Urbanismo e Habitação. Estive lá durante quase 2 anos e 9 meses. Dali saio da habitação e vou para o cofre da polícia. Chegando ao cofre da polícia, porque a minha função como assessor tinha sido extinguido pelo mate mesmo. Exato. Sendo que já não podia haver assessor, então passou a ser um departamento nacional, GCII. E dali saio das obras públicas, que é urbanismo e habitação, vou para o cofre da polícia. Nas vestes de responsável para a comunicação e imagem, a mesma função. Dali nasce um negócio como empresário, mesmo ainda exercendo no cofre da polícia, mas eu sempre tive um sonho em empreender, de ser autônomo, porque eu achei-me útil na sociedade
se abrir um empreendimento. Resumindo, saindo do cofre da polícia, a história é tão longa, não foi nada fácil, porque na altura o meu chefe não queria que eu me demitisse, porque eu queria empreender, ele não aceitou. Então houve abandono de trabalho. Ok. Eu disse a ele que iria fundar uma empresa. Quando saio, eu já estava convicto que não podia voltar. Dei tudo de mim nessa minha primeira empresa. Isso foi em 2016, em novembro. 2017 já não estava mais no cofre da polícia, já estava empreendendo, mas não foi fácil. Isso já vamos falar mais adiante. Sim. Então, dali, saindo do cofre da polícia, abro a minha primeira empresa, agência de publicidade e marketing, e começou a vida. Pedro Macoca, que também é apóstolo, fundador da Igreja Renascente, frisou aqui que cresceu numa família cristã. Eu gostaria de saber, para chegar até aqui, no cargo de apóstolo, como é que começou a sua comunhão com Deus, a sua intimidade, esse amor que sente pelo nosso Pai? Irmã Edna, a minha mãe teve 5 filhos, contando comigo, 4 meninas e um rapaz. Quando menciono 12, eu incluo também os meus irmãos da parte do pai. Ok. A minha mãe teve uma dificuldade imensa em ter um filho homem. Então, a minha história é também comovente, porque a minha mãe nasceu em uma família cristã. O pai da minha mãe é um dos fundadores do Simão Toco. Isto é Nuntai, Uige. E a minha mãe era a dirigente da juventude lá no Nuntai. Depois ela vem para Luanda, conhece meu pai, tudo aquilo, vai. Ela se afasta da obra de Deus. As pessoas dizem que a minha mãe volta mesmo na fé cristã, porque ela pediu para Deus que lhe desse um filho homem. Nós estamos em um país, o africano, se você não tem filho homem, com quem fica a herança. É complicado. Infelizmente. Havia uma pressão muito pesada na minha mãe, porque a minha mãe era a segunda esposa. O meu pai já tinha uma esposa, a primeira esposa. Nós vivíamos no Quinaxis, no Largo das Ingombotas, precisamente na rua Doutor Pinto de Azevedo. E o meu pai só tinha 2 filhos homens. A pressão era muito pesada. Na altura, a minha mãe ela se entregou muito forte mesmo, muito. E quando ela ficou concebida, segundo ela, disse que eu estava mexendo muito na barriga. E ela teve uma visão que Deus disse a ela que é um homem. Então, ela faz uma promessa, uma aliança com Deus. Tudo começa ali. Se você me der um filho homem, eu vou dar esse filho para servir na sua obra. Glória a Deus. Por incrível que pareça, eu só estou a servir hoje também. É por causa dessa aliança. Porque eu era cobrado dia após dia. O meu nascimento foi muito difícil. Era ou eu nascesse, ou a minha mãe morria. Eu vim a ter afeto com a minha mãe, presumo eu, com uns 3 ou 4 anos. Porque ela não me deu de amamentar. Então ficou lá internada. E eu estava com a minha tia. Nessa altura, a minha mãe iria morrer. Como o meu pai também não estava tão ligado na palavra de Deus, havia um senhor, que também já é falecido, que na altura, quando a minha mãe sai, até os meus 7 anos, todo mundo estava convicto que eu não iria viver. Porque bastou a minha mãe ter alta no hospital, eu ficava doente. Meu Deus.
Cada vez que os meus irmãos e primos viessem em minha casa e ouvissem alguém a chorar, todo mundo tinha certeza que não, quem faleceu. Sim. Do avô. Chegou uma vez que eu havia parado de respirar. Um menino assim, era muito pequeno, penso que tinha uns 4 anos ou 3. E a minha mãe e o meu pai me levam para o Kazenga. Nesse papai, que o nome está-me a fugir, mas faleceu há uns 3 anos. Ao decorrer, se calhar o nome vai. Sim. Esse senhor, ele me coloca num tanque d'água, bate 2 vezes, pá. E eu saio, volto novamente. Só que dali, o que ocorria? De manhã, de tarde, eu brincava, comia. Mas de noite, eu não dormia. Eu só chorava. Isso foi passando. A minha mãe diz, não pode. Ligou, lógico que não ligou, mas pediu ao meu pai que fosse até a Uíge buscar a minha avó. Não sei se estou a ser exaustivo. Não. Quando a minha mãe, o meu pai, ele vai para o Uíge, vai buscar a minha avó, acredita, irmã Edna, eu só parei de chorar quando a minha avó colocou-me no colo. Dali em diante, na hora de dormir, eu não dormia com a minha mãe. Eu dormia com a minha avó, que é Tema Maria André João. Quando eu fui crescendo, já falava, ali era uma coisa, era algo pesado. Eu tinha um dom que eu falo que os meus pais não souberam, não usaram bem. Senão seria perfeito, não sei. Eu era um menino muito inteligente. E eu comecei a falar muito cedo mesmo. Então, eu já mostrava uma habilidade muito forte, porque eu só gostava de conversar com mais velhos. E os amigos do meu pai diziam a ele, esse rapaz não pode ficar em Angola, manda para Portugal, porque aqui vai se perder. E tinha uma memória muito aguçada. Quando chegava visitas em minha casa lá no Quinchis, o meu pai dizia, se vocês não me encontrarem, vão ver um filho meu pequenino, deixem todo o recado nele, quando chegar ele vai me transmitir. E era assim. Uau. E quando via o meu pai, eu dava o recado, meu pai me dava samapito. Era uma questão de Trocar. O meu nascimento, quando eu fui uma bênção para o meu pai e para a minha mãe. Tudo o que eu falava ocorria. É ali onde começou a questão. Exatamente. Meu pai era empresário. Era um empresário de destaque no ISE. Ela tinha frigoríficos, enfim, nos anos 80 e 90, ele era considerado um dos maiores empresários do ISE. E tinha lá alguns empreendimentos. Então, quando eu fui crescendo, até 7, 6 anos, eu dizia, pai, vais comprar um autocarro. Não passava 3 semanas, tinha autocarro. Vai comprar um IFA. Então, todo mundo via que eu tinha alguma coisa diferente. Sim. Chegou um tempo, irmã Edna, que depois a minha mãe passou a nos levar na Assembleia de Deus. Isto ficava na Mutamba, ao pé do Epixana, hoje, por trás. A igreja era a Assembleia de Deus Nova Aliança. Quando saímos da Assembleia, é lá onde eu nasci, nessa Assembleia de Deus da Nova Aliança. Sim. Enquanto que uns brincavam de futebol, a minha brincadeira, eu pegava lata de nido, subia e ficava gesticulando como pastor. Eu fazia isso constantemente, brincava. Então, eu sabia. Já era escolhido. Não, todo mundo. O anormal seria se eu não fosse. Sim. Ao decorrer da conversa, aí eu vou explicar o processo desse chamado, porque foi uma coisa pesada mesmo. Eu paguei o preço da rejeição, por rejeitar o chamado. Eu sofri bastante, muito mesmo. Eu tive quedas pesadas que eu disse, se eu ouvisse a Deus, nem teria. Então, quando assumo 11 anos, eu digo, não quero mais ser pastor. Assim mesmo, não quero mais ser pastor. Não, essas coisas. Porque o meu pai dizia que ser pastor é coisa de pobre.
E aquela coisa, diz, não, você vai ser empresário, vai ser empresário, vai ser empresário. Eu também, como amava muito meu pai, eu seguia, não, você. Aquele gosto foi... Sim, foi crescendo. Mas, por ter nascido em uma família cristã, havia muita base bíblica lá. Eu me lembro que aos 8 anos, cada meu irmão ou visitante havia escola dominical em casa. Sistema rotativo. Okay. Hoje é seu dia de pregar. Você, assim... Sim. Então, nós fomos aprendendo isso muito cedo mesmo. E é fundamental, porque é uma doutrina que eu implemento das minhas filhas. Amém. Hoje é o teu dia de ler os salmos, hoje é o teu dia de ler a Bíblia, hoje é o teu dia. Eu faço isso. E é muito triste, não vou aqui generalizar, mas é muito triste que muitas pessoas estão a se esquecer dessa base. Principalmente crentes. Até os crentes esquecem. Está a orar, ok, tem aqueles momentos que nós temos que entrar no quarto, fechar a porta com o nosso Deus. Mas tem crentes, e eu já presenciei, está a orar, o filho não pode bater a porta, exclui automaticamente. Mamãe vai orar e não me chateia. Sim. Não, chama. Envolve a tua família na bolha. Envolve os teus filhos de maneira que eles tenham emoção. Influencia. Exatamente. E é um ponto fundamental. Nós temos que nos conectar e ensinar os nossos filhos a doutrina enquanto é cedo. Eu concordo, porque a família tem um poder de influenciar. A criança, ela pratica aquilo que os seus olhos estão vendo. Nós, no bairro das Ingombotas, naquela rua, éramos os únicos cristãos. Só falar anos 80, 90. E naquela altura, 96 a 98, veio um tio meu, eu não sei se veio de onde, disse que não, nós já temos dado para estar jejuando. A minha mãe não negava. Aí começamos a jejuar muito cedo. Não só jejuando, começou a nos levar no monte. É ali onde nós aprendemos a orar. Esse monte do Benfica, do Morro dos Veados, na altura, não existia Benfica aqui, era tudo mata. Havia os autocarros da Tecule, que paravam na Mutamba, e eles iam direto e desciam, penso que antes do antigo controle, era o terminal lá. Você saía daí andando até no monte Morro dos Veados, porque não tinha táxi. O meu pai, como não apoiava, ele não dava transporte. Vocês é que se virem, vão mesmo. Você é que sabe. Sim. Então, ele foi nos treinando para sacrificar-se em busca de Deus. Ali é onde começa o gosto mesmo de orar. Todos nós íamos sexta, sábado. Voltávamos sábado muito cedo. Passou um tempo que era sexta, sábado, domingo de manhã. Mas esses 3 dias era jejum. Imagina uma criança jejuando. Mas nós nos acostumamos. Sim. Dali fomos ganhando hábito, costume. Mas não contávamos nos vizinhos, nem nos colegas. Por medo de bullying, zombaria, tudo isso. Era algo muito restrito. É que naquela altura não é conforme hoje, não. Sim. Não havia prazer em buscar Deus. Havia muita rejeição. Hoje a coisa está tudo bem. Sim. Então, essa fase ajudou bastante. As minhas irmãs, os meus tios, a minha família, todo mundo estavam conscientes que eu seria servo de Deus. A dificuldade começou onde? Quando eu vou para o Brasil. A coisa ali já é um outro mundo. Quando eu vou para lá, mesmo aqui em Angola, haviam pastores que iam lá em casa, diziam, olha, esse rapaz vai ser pastor. Esse rapaz vai ser pastor. Então, é aquela coisa você ouviu, porque eu já sabia. E a minha mãe sempre, você vai ser, você vai ser. Quando eu vou para o Rio, eu encontro uma outra cultura. É ali onde eu digo que talvez se eu não fosse para o Brasil, eu já teria servido faz tempo. Confesso, porque ali houve um certo retrocesso. Fator cultural. Mas a base que eu peguei aqui em minha casa, Angola, levei lá, ajudou-me bastante. Exatamente. Porque eu vou contar algo que foi bem pesado no Rio.
Por quê? Eu vou em uma cidade que tudo era novidade. Tudo era novo mesmo, novo. E quando vou para o Rio, a minha irmã e o meu cunhado viviam na Zona Sul. Zona Sul é uma área nobre do Rio de Janeiro, no bairro Flamengo, Avenida Oswaldo Cruz. Era uma zona que só na minha rua, no meu edifício, éramos os únicos negros. E na rua toda só tinha um negro, que era o autor ator da Globo, Milton Nascimento. Ok. E o filho dele que fez o Capitão do Mato, penso que Chica da Silva. Uhum. Exato. Ele vivia na esquina. Sim, sim. São os únicos. A realidade foi tão impactante porque os meus colegas do colégio, eu fui lá na 7ª série, 7ª classe. Eles pensavam que o meu pai era traficante. Ok. Como? Porque um negro não podia viver numa zona até que eles... Lógico, isso, eu já falo isso mais adiante, porque esses meus colegas... chegou um tempo que o meu sotaque era muito forte. Não sabiam que eu era angolano. Então, para eles, não, o pai dele é dono do morro ou de uma favela. Para viver aí só pode. Havia um preconceito terrível. Eu tinha receio, às vezes, de sair às ruas ou de ir ao mercado. Porque naquela zona, cada vez que você vê alguém passando negro, ela esconde o telefone, pega na pasta, por ser negro. Exatamente. Aquilo doía. Estando tudo aí bonitinho, família, a minha irmã terminou a faculdade, meu cunhado, eles voltam para Angola. Eu fico sozinho. Eu volto para Angola em 2008. Mas isso estamos a falar na altura quando tinha 13 anos. Foi para o Brasil quando tinha 13 anos? Sim, ali, quando eles voltam, eu tinha 17. Ok. Ainda era menor, 17. Eu só que quando eles voltam para Angola, eu fico lá sozinho, apanhei uma depressão terrível, porque havia muito excesso de liberdade da minha parte. As coisas mudaram. O pai faleceu, tudo aquilo, as condições foram terríveis. Mas essa questão de como cheguei para o apostolado é um caminho muito longo. E onde é que foi batizado? Ali no Brasil, eu já frequentava igreja. Quando a minha irmã volta e senti carência da palavra, o que me protegeu dos maus amigos, o que me protegeu de não buscar caminhos errados foi a palavra. Porque os meus colegas, uns eram o pai era dono de favela, uns fumavam. Estou a falar meninos que o pai tem tudo, da Zona Sul. E lógico que é normal, você é jovem, você vai se influenciar. Isso com certeza vai ocorrer. Sim, influencia. Eu me comportei mal. Porque Deus castigou muito. Porque eu conhecia a palavra, mas não obedecia a palavra. Então, não obstante de você conhecer a palavra, eu não obedecia a palavra. E por não obedecer a palavra, eu saio da Zona Sul, passo a morar em uma das favelas do Rio. O sofrimento, Ismael, nos aproxima de Deus. O sofrimento nos leva a conhecer Deus. Quando comecei a passar por situações pesadas no Rio, é dali onde a minha intimidade aumentou com Deus. A minha calvície não saiu à toa. Porque a minha mãe mandava mensalidade da faculdade e o aluguel de casa. Eu não pagava. Eu comprava roupas, comprava tênis. E fui enrolando, fui indo. Acumulou uma dívida pesada. A senhora disse, não, eu vou tirar de casa. E me deu tempo. Não posso ligar para Luanda. Eu não posso contar para ninguém. O que eu posso fazer? Vou orar. Eu tinha dívida de R$6.900. Na altura, equivale a $4.500 da senhora. Irmã Edna, cabelo caiu. Eu fiquei numa depressão terrível. Cada vez que alguém vinha bater em minha casa lá, eu já se escondia, porque pensava que tá vindo cobrar. Sim. Dali, eu disse, não, tenho que buscar Deus. É ali onde eu passei a sair do Flamengo até Penha.
estamos a falar 4 horas de viagem, porque o pastor Silas Malafaia, Sim. eu era da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ok. Realmente foi lá onde eu ganhei toda a base. Uhum. Eu frequentava os cultos Vitória em Cristo, terça-feira e quinta-feira. Começava às 16, depois o segundo culto, às 18. Eu acompanhava os 2 cultos. Porque eu estava depressivo. Eu precisava de resposta. Sim. Eu orava, ele me prega sobre Deus que supre necessidades. Uhum. Eu tinha muita necessidade, minha filha. Porque eram muitas dívidas. Aí ele Nesse caso, estava no deserto. Deserto. No deserto. O que é necessário? Principalmente por falta de obediência. Olha, eu prego vivências minhas. É verdade. Irmã Edna, posso falar? Fique à vontade. Eu nunca falei isso. Nunca. Angola não é nada. Angola não é nada. Se você quer mandar o teu filho fora do país, a única coisa que vai protegê-lo é a palavra. Eu falo as tentações. Exatamente. Porque você que tem um chamado vai sofrer muitas tentações para Deus te tirar do foco. Sim, do foco. Podia ter aceito tudo aquilo, todas as promessas que o amigo estava a oferecer, mas Deus estava lá. Muito. Apesar de tudo, estava lá. Sem falar que sempre foi escolhido. Os escolhidos, por mais que passarem por subsaltos, por deserto, mas lá no fundo tem uma voz que diz: não faz, não vai. É isso. É. Após esse episódio, eu vou para Copacabana com um amigo angolano. Tinha uma menina lá. Fomos buscá-la. Descendo do edifício, no último andar era uma igreja. Eu não sei quem é esse senhor até hoje. Ele sobe no elevador. Ao descer, ele aponta para mim. Disse: você vai ser pastor. Vai ser um grande evangelista. Mas fica firme. O teu lugar não é aqui. Vais para Canadá, vais assim, evangelizando. Como eu já sabia das coisas, não liguei tanto. Esse meu amigo e a minha amiga, assim que o senhor desceu do elevador, eu virei chacota. Chacota. Sim. Zombaria. Ele disse, mano, então você vai ter muito dinheiro. Não, disse, mas Macoca, tu não estás assustado? Disse, não, você já tem noção. Ligo para minha mãe. Ok. Ela falou, calma. Dali, com essa depressão, eu passei a ir no Silas e fiz o jejum. Eu aprendi a história de José por causa do Silas. Okay. É aí que Deus que supre necessidades. Em nome de Jesus. Então, dali, eu fui clamando a Deus, orando, pedindo que Deus me livrasse dessa dívida, dessa senhora. Isso que eu pulei a história. Sim. A senhora ligou para mim e disse: não precisa mais pagar a dívida. Glória a Deus. Só me deixe a casa em 5 meses. Eu fui me aproximando de Deus. Quase que eu fui batizado no Brasil. A minha conversão no Brasil, eu aprendi muito sobre a palavra, mas não sobre o evangelho. Eu frequentava a igreja do pastor Silas Malafaia e do pastor Marcos Pereira, a comunidade evangélica da Zona Sul, fica mesmo no Flamengo. E boa base eu pego lá. Então eu dizia para mim, se eu não for batizado pelo pastor Silas, lá na DVEC, seguia aqui em Angola pelo pastor, que já vou citar aqui o nome. Exato. Em 2014 eu venho para Angola de férias. Aí respondendo a questão do batismo. Sim. Eu fui em 2014 de férias aqui e me deparo com o apóstolo Simão Lutumba. Essa questão ali já é meio complicada, porque eu não aprendi evangelho no Brasil. Até hoje eu me faço essa questão. Eu conheci a Bíblia, não vou esconder. Eu nasci mesmo em uma família cristã. Os meus tios, a minha mãe, tudo bonito. Aprendi a orar, mas o inusitado, que eu sempre falo isso,
Até hoje isso não me entra, sabe? Uhum. É que evangelho mesmo, eu aprendi aqui. Glória a Deus. Ali começou. Glória a Deus. Eu vivi num país, mas que eu conheci o ABC do evangelho com o apóstolo Simão Lutumba. Então foi batizado pelo apóstolo Simão Lutumba na Igreja Bom Deus. Sim. Isso foi em 2014, no princípio do mês, na paróquia da Manhanga. Isso foi no município de Luanda. Mas o apóstolo tinha ido para o Brasil em 2012. E eu não queria ser batizado lá, porque para mim, questão de igreja, eu não gostava tanto, não. Então, ficamos numa conversa longa no hotel, aquilo, e eu, para mim... Mas aqui... E como é que foi depois do batismo? Se bem que é uma outra fase, é outro nível que nós entramos, não é? Em certas situações, às vezes eu digo pós-conversão, mas não se enquadra na situação do apóstolo, porque o apóstolo tem uma bagagem desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Eu fui convertido. Exatamente. É que nem a história de Ana, né? A Penina e a Ana. Do jeito que a Ana entregou o seu filho a Deus, a mãe do apóstolo também entregou-lhe a Deus. Então já fazia parte do propósito. Já era um escolhido nato. Deus nos escolhe antes do ventre da nossa mãe. Para além de Deus escolher a sua mãe por si só, pegou e entregou-lhe na mão de Deus. Então, como é que foi o processo do pós-batismo, nesse caso? Não mudou nada em mim. Nada. Ele batizou-me. No mesmo dia, eu segui a minha vida normal. Não houve transformação, não houve mudança, não houve renúncia. O comportamento manteve-se o mesmo, as amizades não mudaram. Mas foi um erro. Porque eu falo isso, eu fui batizado sem entender a palavra de Deus. Eu fui batizado sem que antes eu me arrependesse. Eu fui batizado para encerrar o assunto, batismo. Já que é isso que você quer, eu vou fazer. Tocou num ponto muito importante, que antes da minha conversão, nós crescemos também na Igreja Bom Deus. A minha mãe é muito antiga. E a minha mãe fazia questão, naquela altura, eu digo assim, obrigar os filhos que tinham que ir para a igreja, que tinham que ser batizados. Inclusive, eu consumia álcool na altura, eu ia para a igreja, cheio de perguntas, é da igreja? Eu respondia, sim, sou da igreja. Sou da igreja, e a igreja, mas eu não era convertida. Eu não conhecia Jesus ainda como meu Salvador. Eu não tinha recebido Cristo Jesus na minha vida. E a minha mãe andava atrás, tens que aceitar Jesus, tens que aceitar Jesus. Inclusive, quando eu bebia, a minha mãe mandava o meu irmão, que na altura já era convertido, já era batizado e tudo mais, acabou por se converter por causa da minha mãe, da insistência. Tens que ir, e pronto, as pessoas iam lá e dançavam a música. E a minha mãe questionava, mandava o meu irmão ir para lá, vai lá cheirar se ela bebeu ou não. O meu irmão ia para lá e cheirava, bebeu. E ela depois ficava toda nervosa. E eu me lembro que eu respondi assim na minha mãe, eu disse, mamãe, presta atenção, eu tenho o meu dia. Quando este dia chegar, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Não vai ser por ti. E chegou o dia. Eu, por mim mesmo, na dor. Uns vão no amor, tem um ditado que diz que uns aceitam no amor e outros na dor. Eu, na dor, extrema dor, eu fui. Eu disse, eu prefiro aceitar Jesus do que ser escrava do mundo. Eu fui. Aceitei ser batizada. Eu estava preparada. Porque aquilo que nós falamos da nossa boca tem que estar aqui. Porque ele é aquele que sonda aqui. Naquela altura, quando eu entrei na água de batismo, ele começou por arrancar um dos vícios, que era a bebedeira, que eu bebia. E mesmo bebendo, eu me questionava, por que eu bebo? Então, por isso é que eu perguntei como é que foi o processo pós-batismo? Irmã Eda, o processo pós-batismo só piorou a situação. Eu era muito pecador. Eu tinha, só que nunca fui hipócrita. O que é que ocorreu? Eu era muito, mas a vida é complicada.
A minha conversão causou um certo... As pessoas não acreditam que eu me converti, sabe? Chegou um nível que eu, para mim, ser pastor, essas questões não funcionam. Nunca gostei. Vou ser sincero. Estou pulando algumas coisas. Sim. No Ministério do Urbanismo e Habitação, eu só caí porque eu não queria servir. Apareceu um maluco debaixo do edifício das obras públicas. Estava eu e o meu colega. Isso dói muito, porque eu estava engraxando o sapato. Esse amigo meu é meu padrinho de casamento. Esse maluco chegou e disse assim: onde você está não é o teu lugar. Se você continuar, Deus vai te tirar. E ele falou: continua a fugir, vai sofrer muito. E você pensa que já estás lá, não estás lá. Ele falava coisas que eu entendia, mas o meu amigo não entendia. É meu amigo mesmo, esse engenheiro. Mas ele disse: vai sofrer muito por estar a rejeitar. Acredita que na minha demissão, a ministra na altura, a conversa que ela teve comigo foi sobre a palavra de Deus? Meu Deus. Eu não vou citar o nome. Ela disse o seguinte: não esqueça de mim quando fores, mesmo que eu tiver velha, eu tenho que te ver a pregar. Porque eu tive que abrir o jogo. Eu lhe falei: não foi assim quem me demitiu, quem exonerou, é Deus. E eu sei o porquê que estou a ser exonerado. Sim. Aí contei a história, sim, contei. Sim. Ela chorou, me disse: vai com Deus, mas nunca me esqueça. O dia que você se tornar pastor, eu tenho que estar lá. Se bem que ela não está no país, está no outro. A questão de ser pastor, apóstolo, estás a ver quando duas coisas que eu tinha medo na altura era responsabilidade. Eu fugia da responsabilidade. Segundo, amar o pecado. Eu amava o pecado. Eu tinha prazer. Estás a ver? Eu fazia as coisas com prazer. Eu me questiono por que Deus escolhe pessoas erradas. Ele não escolhe as pessoas erradas, as pessoas tortas. Ele não escolhe as pessoas perfeitas. Não, quando eu falo pessoas erradas, é em pessoas que a Bíblia... Porque o erro de um ser humano, se estamos certos ou não, quem diz é a Bíblia. Exatamente. A conduta que eu tinha não se enquadra na Bíblia. Nas então, escrituras. Exatamente. Eu não tinha perfil de pastor. Olha, vamos lá. Fica para ter noção o nível da coisa. Eu disse à minha mãe assim: porque na altura ninguém pode beber. E meu pai era muito pesado, muito rígido. É que eu não vou esconder isso, porque quase que eu não falo da minha vida íntima. Sim. Mas eu vivia no Brasil. Então você vai imaginar. Por mais que eu queira, mas é só eu vivi lá e o meu sotaque era muito forte. Chegou uma altura que, para ter noção que esse é angolano, eu tinha que mostrar o meu documento. Sim. A influência era tão pesada que em algumas pessoas que iam lá para o Rio, eu tinha que mentir. Eu não falava quem era a minha família. Eu não falava por vergonha. Porque, mas se o teu avô é isso, se a tua mãe é isso, como é que você... Tá vendo? Quer dizer, é uma questão muito... Porque de todo mundo, eu era o filho perdido. Isso eu posso garantir. Sim. Quando chego em Angola, na altura no Brasil, eu bebia. E o que ocorreu? A minha irmã, ela me deu muita liberdade. Ela não foi tão... Ela não me apertou tanto, não. Me deu muita liberdade. Se fosse em Angola, esquece. Nem teria como. Lá ganhei muita liberdade. Mas eu sabia que aquela minha vida aqui em Angola eu não poderia ter. Agora, o que eu fazia? Quer dizer, eu, se trabalhar, ganho a minha autonomia. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu vou impor as minhas regras. Eu machuquei muito a minha mãe. Eu fazia Natal, festa de Natal, assim, família.
eu comprava muita bebida, boi, cabrito, pagava. Quer dizer, era uma festa de família. Sim, 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 Só sim, que sim. eu fazia aquilo em uma família cristã, Oh, que não pode ter bebida alcoólica, sim, mas eu colocava bebida alcoólica. sim, E eu batia de frente com a minha mãe. sim, desafio. Uhum. E eu não estava assim, mas você faz o que? Eu sou adulto, tenho a minha autonomia. Exato. E eu fui dar uma liberdade aos meus primos. Diabo é tudo. As pessoas que não bebiam Uhum. passaram a beber por minha causa. Os primos que tinham receio em beber ganharam coragem porque eu me assumia. Eu bebia frente das tias. Sim. Não, eu tenho a minha autonomia. Vocês vão falar o que é. Por isso é que eu falo que para a minha família foi uau, como isso foi possível? Onde é que nasce a conversão? No batismo da água não houve conversão. Não houve mesmo. Eu continuei o mesmo. Eu só me converti, na verdade, no batismo do Espírito Santo. Amém. Aí a coisa mudou. Amém. Olha, eu prego com propriedade. Amém. O batismo do Espírito Santo, quando recebemos corretamente, se você recebe o Espírito Santo, você recebeu Jesus. É verdade. Ou você muda, ou continua o mesmo. Quando você dá abertura para Deus, eu dizia, mas como é que todo mundo fala línguas estranhas e eu não falo? Porque a línguas é uma das evidências. Sim. Eu fui batizado pelo Espírito Santo na mão do apóstolo. Amém. Quando ele me batiza no Espírito, eu começo a falar em línguas, que foi uma coisa pesada. Uhum. Então, ele disse, começa a ler muito os evangelhos. É aí que eu disse, aprender evangelho aqui. Sim. Irmã Edna, tem noção do poder do Espírito Santo? Primeiro, eu digo, como é que isso é possível? O Espírito Santo faz um papel que nenhum pastor consegue. Realmente, o Espírito Santo, quando entra mesmo em nós nos tornamos irreconhecíveis. Sim. Novas criaturas. Não tem como. Eu ganhei hábito e costume de meditar a palavra. Passei a orar muito, muito em línguas. Segundo, comecei a ter nojo do pecado. Coisas que eu tinha prazer. É que falam, como é que hoje não tenho prazer? Olha, se você ainda tem saudade do mundo, você ainda não é convertido. É verdade. Quando você se converte, na verdade, você começa a ter vergonha do seu passado. Sim. Como isso é possível? Onde eu fazia isso? Como é que eu fazia isso? Eu era isso, eu era assim. Eu entrava em minha casa, na altura eu estava com minha mãe, eu estou a entrar, a minha mãe está a sair. Meu Deus. Isso é domingo. Estou a sair de uma boate, estou a entrar, minha mãe está saindo. Eu às vezes deixava minha mãe para a igreja, mas eu estava saindo de uma discoteca. Estás a ver? Às vezes eu ia para o culto. Então, o que é que ocorria? Eu ia para o culto, vou só para poder agradar a mãe. Exatamente. Qual foi, apóstolo, qual foi um momento muito difícil, né? Que todos nós temos. Que o apóstolo viveu, que foi mesmo difícil, foi crucial da sua vida. E que mais uma vez o braço de Deus esteve lá consigo. E que se não fosse Deus na sua vida, talvez nem estaríamos aqui no Pó de Fé. A minha vida não foi fácil. Um dos momentos mais difíceis foi quando eu fui em uma favela no Rio. Primeiro, o momento mais difícil foi a perda do meu pai. Quando meu pai morre, eu senti um vazio pesado. Quando meu pai morre, eu só chorava quando bebia. Assim, após beber, eu ficava em lágrimas. Só que isso já não ocorre, não sei porquê.
Segundo, foi quando eu paro em uma favela, em Tabajara, Botafogo, que aquele edifício era para os ex-presidiários. Eu pagava R$150. Mas Edna, tá vendo? Olha, aquilo era nessa dimensão assim. Sim, sim. Aqui mesmo. Exatamente. A cama era no formato dessas camas de presidiários mesmo, betão. Exato. Eu não tinha comida. Eu não tinha nada. O meu colchão que eu pus ali, apanhei aquilo no lixo. Porque é um país de brancos, então para mim estava ok. Sim, Peguei, sim. coloquei. Eu fazia uma única refeição ao dia. Uma única. E qual era como é que na altura eu não peguei gastrite? Era convenção, é refrigerante, convenção com biscoito. Eu tinha que poupar para o dia seguinte. Eu ficava todo dia sem comer, só para tomar aquele negócio no fim. Só que a questão era o seguinte: eu estava pagando por um erro que eu cometi. Eu não podia ligar para Angola. E a minha irmã disse: não, volto. Também não queria voltar. Não queria voltar. Então, eu tinha um amigo meu que tinha uma barraca de açaí. Era o meu jantar. Açaí é uma vitamina. E eu jantava açaí. Eu chorava, me lamentava. É dali onde ganho gosto de leitura. Ali eu disse: eu vou ler muitos livros para ser alguém em Angola. Amém. Naquela altura, Deus protegeu a minha saúde. Deus cuidou de mim. Para mim, foi o momento mais difícil naquela casinha pequena. Eu me senti zero mesmo. Senti banheiro compartilhado com 15 pessoas. Meu Deus. Banheiro mesmo, sanita. E cada um de nós tinha o seu dia para fazer higiene. Eu vivia com um ex-presidiário. Segundo momento mais difícil que eu atravessei foi quando uma das senhoras na outra favela, eu cheguei tarde, arrombei a porta. Aquilo era, como se chama, albergue de vários estudantes. Sim. E Edna, rombo a porta, dia seguinte ela me pôs fora. Eu não tinha onde ficar. Eu passei a ver, mas não, isso nem minha família. Eles têm, porque eu não tinha que guardar essas coisas. Tem um local chamado no Rio, que é na Lapa, Sans Pena, mais abaixo. Isso está ao pé dos Sapucaí. Okay. Eu fui para lá. Aquilo era, você paga R$1 para passar lá à noite. Eu ia lá só para passar a noite. De manhã, eu teria que me virar. Eu ia na casa de certos amigos, mas não contava essa coisa. Eu tinha, além de vergonha... Sim, um certo preconceito. Exatamente. Foram momentos difíceis. No Brasil, para mim, aquilo foi o pior. Nunca passei. Em Angola, foi quando a minha mãe morre, o apóstolo. Aí esquece. A minha mãe morre, depois de 2 meses, o apóstolo vem falecer. Estou a dizer, pessoas chaves na minha vida e pessoas que resolviam tudo. Irmã Edna, eu já sentei e disse: uau, chamado assim, porque eu debochava. Eu dizia para as minhas irmãs: uau, por ter o apóstolo ao lado, o meu chamado estava tudo bonito. Parecia fácil. Sim. E eu dizia assim: olha, cuidado com a boca. O que você fala. Eu dizia:
Mas isso que falam, de pastor tem que sofrer, eu não estou a passar por isso. E eu achava estranho que o processo estava sendo muito fácil. Confesso mesmo, eu tinha muita facilidade. Só veio o quilamba, tudo bonitinho. Então eu sabia, estou bem, estou bem. E como é que foi largar tudo? Largar tudo, a vida que tinha no passado, o ministério e tudo mais, para viver o propósito? Primeiro, um dia eu sonhei que estava no inferno com muito dinheiro. Aquele Deus deu-me um medo. Meu Deus. Aí deu um medo. Mas largar tudo para viver o chamado foi influência. Eu não entrei assim, não. Foi influência. Eu não tenho que esconder. Eu fui influenciado. Porque eu não entrei para servir, não. Porque não iria mesmo entrar, não. Já tinha me convertido, mas não tinha aceitado o chamado. Foi influência. Eu digo sempre que a convivência com o apóstolo, aí eu fui bem influenciado. Por causa da obra que eu construí uma paróquia no Quilamba. O chamado começou ali. Ali mesmo. Eu não queria servir. Então, eu disse a Deus, se me tornares um bom empresário, eu vou ajudar na sua obra. É ali. Então, eu fazia doações, eu dava minhas ofertas, dízimos, contribuições. Quando os meus negócios estavam crescendo muito, Deus me manda construir uma igreja. Deus, quando quer te apanhar, Ele te apanha em algo que você gosta de fazer. Eu gosto de obras. Eu tinha muitas lojas. E como já tinha prazer em obras, eu faço obra do Quilamba. E fui fazendo, fui ganhando gosto. Fui me familiarizando. Quando eu estava dentro. Assim mesmo. Uau. Eu estava dentro. Foi assim. Muito bom. Não é que, decidi, não. Por causa da obra, da construção. Ok. Então, nós estamos no Pod Fé, que é o poder da fé. O que é fé para si, apóstolo? Eu caracterizo a fé como algo sobrenatural. A minha definição de fé pode não ser a sua, pode não ser a sua, pode não ser a sua. Mas a fé, para mim, está naquilo que Deus fez em você. Quando falo isso, se hoje tenho uma fé, é porque Deus fez algo em minha vida. Se eu defino a fé como uma ação sobrenatural de Deus. A fé para mim é crer no invisível e ver o impossível. Eu vivi a minha vida pela fé. Eu não vou definir a fé de maneira taxativa, não. Imagina que tudo que eu vivi gerou fé em mim. A minha definição de fé nunca... Eu não estou a falar definição fé bíblica. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todo mundo ouve a palavra de Deus e não gera fé. Se fosse assim, todo mundo teria fé. Geralmente a fé nasce quando Deus vai... Lógico, há exceções. Há quem, igual foi Jesus, ele foi em Cafarnaum, fez muitos milagres, mas mesmo assim não foi aceito. Mas a fé em nós, quando Deus vai operando milagres, vai dando livramento, vai dando sinais, aquilo vai gerar fé em você. Vai aumentar a sua conversão. Entendeu? Então, tudo que eu passei em minha vida, eu declaro e afirmo, construiu um alicerce de fé. Desde a morte do meu pai, desde a minha mãe nos ter formado mesmo com aquelas dificuldades, desde a morte do apóstolo, a construção dos meus negócios, tudo isso é fé. Começar do zero, construir algo sem nada, tem que ter uma crença. O ser humano é movido por crença. E a crença sai aonde? Cada pessoa, seja quem for, mesmo um ateu, ele acredita em alguma coisa.
Pode não ser em Deus, mas acredita em algo. Acredita em algo, é verdade. E como é que foi entrar para o mundo empresarial? Como é que é empreender, entrar no mundo empresarial e empreender aqui em Angola? Foi bom, porque empreender em Angola é fácil. Eu falei, uau, mas fácil porque é fácil. Eu também queria perguntar, porque eu também sou empreendedora, sou empresária, e eu queria saber qual é o segredo, qual é esse segredo de ver facilidade em empreender em Angola. O angolano é medroso. Oh. O angolano não arrisca. O angolano, por natureza, eu falo com muita convicção. O angolano é conformista. Quando eu falo angolano, não estou generalizando. O angolano se contenta com pouco. Só isso. É só você analisar e ver. Não é que não. É só você analisar mesmo, irmã Edna. O estrangeiro vem em Angola, tem facilidade. Por quê? É uma questão também cultural. Sabe por quê? Eu, se não tivesse saído desse país e tentasse empreender em Angola, não ia conseguir. Eu tenho a certeza absoluta. Vamos lá. Os meus amigos, quando eu disse vou empreender, a primeira coisa que eu ouvi, irmão, assim, vamos te apresentar como? Isso, como assim? Porque o negócio não tinha negócio. Sim. Eles estavam falando algo, eu disse, você, assim, como é que vamos te apresentar? O angolano, não sei se já mudou, mas o que é que ocorre? Porque ele acha bonito estar com um fato, com um terno, um telefone, um perfume, com bolso vazio. Aparências. Só isso. Olha, eu não estou a inventar nada, não. Eu vivi isso. Infelizmente, hoje ainda se vive. Eu não sei. Exato. Irmã Edna, olha, eu tenho umas coisas essa questão de empreender. Mesmo hoje, se eu decidir empreender, eu ainda ganho. Porque está na mentalidade. O angolano tem uma mentalidade que é abismal. O angolano não sabe economizar, ele gasta. Sabe qual foi o meu principal erro quando eu comecei empreendendo? São os amigos. Se você quer ter sucesso em qualquer área, eu falo isso no setor do empreendedorismo, desliga-se das amizades, corta as amizades, fuja das amizades, não atenda telefone, não atenda chamada, não faça muitos amigos. Sem falar que tem aqueles amigos que te botam logo para baixo. Quando nós começamos, eu e meu marido, esse projeto, porque nós trabalhamos juntos, eu tinha uma amiga que eu gostava muito e trabalhávamos no mesmo ramo. Então, aquela de partilhar e também querer puxar a amiga no projeto, eu era uma grande profissional na altura, então eu peguei na amiga e trouxe-lhe para mostrar o sítio. Eu disse, olha, fulana, o sítio é este, está em obra e tudo mais. E na minha cabeça passava o seguinte, que ele me dá força, olha, amiga. Força, qualquer coisa, eu estou aqui, pá, daqui a X tempo vamos conseguir. A minha amiga na altura, as palavras que eu me lembro que ela disse era assim, epa, amiga, não está fácil. Hoje em dia não está fácil, só você e o teu marido, é complicado. Tens que se associar à senhora fulana, cliente fulano, porque eu não sei, pá, é complicado. Se eu não fosse muito forte nas ideias e porque o meu negócio é um projeto de Deus, tudo em mim é um projeto de Deus, eu desmoronava. Eu perdi a força, perdi a fé, disse dos amigos, por isso é que eu toquei nesse assunto. É verdade. Temos que ter muito cuidado, primeiro com quem nós partilhamos, porque tem amigos que nos botam para baixo. Eu tinha amigos, o meu primeiro negócio foi um canil de cães. E na altura eu vendia um Elantra para montar um canil. Isso foi em 2015. O negócio foi abaixo. Sabe o que foi abaixo? Cada cachorro eu vendia a 250 mil kwanzas. Mas qual foi o meu erro? O dinheiro eu pegava nesta mão. Esta mão eu gastava. E com quem gastava? Com os amigos e com roupa. Se você quer empreender, fuja da vaidade.
eu era muito vaidoso e não daria certo. Eu queria comprar um sapato de 300 mil kwanzas. Se você quer... Agora, calma aí. Se você quer empreender com pouco, fuja da vaidade. Não vai dar certo, não. É preciso formatar a sua mentalidade. O erro que eu cometi no Canil dos Cães, quando faço um outro negócio, já em 2016, no final, não cometi. Eu comecei com uma gráfica, não, lógico, comecei com agência de publicidade, sem nenhum funcionário. Eu era o designer, eu fazia tudo. Era o câmera, eu era o fotógrafo. Essa agência, na altura, em Angola, marketing digital, era uma coisa... Ninguém fazia. Sim. E naquele tempo, eu falo... Não era assim. Porque naquela altura, eu me lembro que as pessoas não tinham noção do que a força das redes sociais, vender nas redes sociais. Sim. Naquela altura, eu criei uma empresa, não vou citar o nome, mas era uma agência de publicidade somente para gerenciar páginas. Eu fazia em link patrocinado, em esse pagamento. Sim. Hoje, estou falando naquela altura. Okay. É que naquela altura, já Uau! eu já dominava. Sim, porque eu fiz marketing digital. Sim. Quando eu ia para as empresas, eu falava assim, chegava com um portfólio. Eu dizia assim, irmã Edna, eu tenho esse serviço, eu vou gerenciar a sua loja, a sua boutique, vou cuidar dos layouts, flyers, toda a imagem corporativa deixa comigo e mensalmente você vai me pagar 250 mil reais. Em kwanzas. Era muita rejeição. As pessoas não aceitavam. Porque achavam uma coisa banal. Isso foi em 2016. Eu andava. Um amigo meu, lógico, tem sempre um. Eu pedi a esse amigo, chama-se projeto piloto. Ele disse, não me paga nada. Só me deixa publicitar a tua loja, me deixa criar... Olha, a loja desse meu amigo, a boutique dele, é tão conhecida que a página dele tem quase 200 mil seguidores. Okay. Eu deixei com 165. Então, ele me deu. O que eu fiz? Ele disse, vou mudar o nome, vou colocar esse nome, vai impactar, perfeito. Eu comprei a minha máquina, eu fazia fotos, fazia layouts e fiz os links patrocinados. Porque eu já tinha tendência que tarde ou cedo o público iria emigrar para a internet. Catapultou a venda. De tal maneira. Então fizemos permuta. Qual seria a permuta? Ele não me paga em valores, mas ele dava-me roupa e calçado. Foi indo. Por causa desse meu amigo, eu ganhei mais clientes. Desses meus clientes, eu fui juntando para alugar um gabinete no Nova Vida, um apartamento. Dali, eu já tinha 5 clientes. Eu sozinho, era fotógrafo, era designer, eu andava, mas fui muito rejeitado. Você ia falando com alguém, a pessoa te ouvia na boa, mas no fim diz, não quero. Dizer, poxa, era mais fácil falar que não quero no começo. Exatamente. Mas o não, quando comecei, para mim já não era um obstáculo. As pessoas rejeitavam. Tudo que é novo causa rejeição. Eu fui muito rejeitado. E aquilo me dava ânimo, motivação. Quando consegui 5 clientes, gestão de página, já sabia que todo mês eu tenho 1 milhão de kwanzas. Uau. E com 1 milhão de kwanzas, eu fui me organizando. Aluguei um apartamento de Nova Vida, fui comprando máquinas e montei uma gráfica. Mas esse processo todo, já com Deus na sua vida, na Sem plenitude, Deus, sem Deus. E qual é a importância dos empreendedores, empresários atualmente que não estão associados a Deus, que não entregam a sua vida, o seu negócio a Deus? A agência não tinha Deus, mas a gráfica já tinha Deus. Porque eu li o dono da Colgate, ele foi um grande dizimista, é um americano.
E ele falou, se o Senhor me prosperar, eu serei um grande dizimista, ofertante na sua obra. Eu pude compreender que se você quer que Deus o ajude em qualquer área, faça uma aliança. A aliança é fundamental. Então eu fiz uma aliança com Deus. Se o Senhor me tornar um bom empresário, eu vou ajudar na sua obra. Eu criei uma gráfica. Até hoje, por incrível que pareça, só não quero tocar em nomes. Se eu falar que eu sou tão pequeno assim, não vai acreditar. Mas eu sei que... ok. Não, mas se puder falar, é para inspirar as outras pessoas que estão aí. Hoje só sabem, tem pessoas que me conhecem hoje, porque é apóstolo, é visível, não é carismático, mas não sabem quem está por detrás do apóstolo. Vai servir de inspiração. Porque quem hoje em dia pensa que eu sou pastor e ponto final, não posso fazer mais nada e eu estou aí. Vai servir para outras pessoas que estão lá. Se fores para a internet, colocares Gráfica Focus, não há ninguém desse segmento que não conhece a Gráfica Focus. Não há. Eu só te garanto, não há. Eu falo com conhecimento de causa. Não há ninguém. Esse copo que está aqui a ver, quem começou? Isso aqui, quem começou? Isso é sublimação. O meu negócio começou, esse negócio aqui, vendendo copos, estampagens. Eu comprava em São Paulo, caneca mágica. A Gráfica Focus tinha quase 40 mil seguidores no Instagram e quase 200 mil seguidores no Facebook. Revolucionou o mercado de tal maneira que você não tem noção. Eu estou te falando um negócio que no Dia dos Pais, tudo que é quadra festiva, Dia das Mulheres, São Valentim, Natal, aqui não esquece. Eu cheguei a ter 30 motoboys só para fazer entregas. Em um ano eu abri 7 lojas. Nova Vida, Benfica, Kikagio, Shopping Chiame, do Quilamba, Luanda Sul e na Samba. A Gráfica Focus torna-se uma marca. O mal hoje, noto, as pessoas pensam assim, olha, recebi Deus, fiz uma campanha, fiz um propósito, fiz uma aliança com Deus, acabou, está tudo feito. O negócio vai crescer, a vida vai prosperar e ficam aguardando em casa. Exatamente. Achando que Deus vai fazer tudo. E ele só vai estar orando, sem mover-se, sem nenhuma ação. Essa maneira, tarde ou cedo, você vai se tornar um cristão dentro da igreja, mas que vai pegar feitiço. Por quê? Se você olhar todas as pessoas que Jesus ou que Deus chamou, não obstante da promessa, foram pessoas que trabalharam, sacrificaram, se esforçaram para que alcançassem a bendita promessa. Imagina em Jacó. Jacó, na casa de Labão, 14 anos como escravo. Uau, que história linda! Então Deus prometeu: eu vou te abençoar. Mas pelo fato de eu te abençoar, não quer dizer que você vai acordar tarde, vai ficar assistindo TV, ficar relaxado. Não. Sim. O que está faltando mais em nós mesmo é sacrifício. O que está faltando mais em nós é dar cabedal em prol da promessa. Não obstante que Deus disse que você será um empreendedor, faça a sua parte. Até Jesus foi carpinteiro. É verdade. Tinha um ofício. Se você era preguiçoso no mundo, vai ser preguiçoso na obra de Deus. Esquece isso. Algumas virtudes
Imagina, não, a irmã Edna é corajosa, não conhecendo Deus. Vai ser corajosa quando te converteres. Se você é valente, não conhecendo Deus, quando te converter, também vai ser valente. É só você ver Paulo. As virtudes que Paulo tinha antes de conhecer Deus e após, mantiveram. Paulo era determinado, Paulo era focado, Paulo não tinha tempo nem hora para perseguir os cristãos. Veja Atos 8, Paulo perseguindo casa em casa os cristãos em Samaria. Um ponto. Paulo, quando se converte, andou todo mundo pregando o evangelho. Não pegou de mão, não. Do mesmo modo, na mesma garra que eu tinha de matar os cristãos, que eu tinha de persegui-los, que eu tinha de sacrificá-los, é com a mesma garra que eu vou trazer. É isso que Deus quer. Evangelizar. Do mesmo modo que você tinha desejo de beber, tenha também desejo de orar. Do mesmo modo que você tinha vontade e prazer de ter várias mulheres, também tenha prazer em buscar Deus. Agora, o que adianta você ter prazer no mundo e na obra está cansado, não tem tempo, vai para o culto já todo pesado, mas quando você ia para as discotecas, ias com prazer. Exatamente. Quando você sentava no bar, bebia com prazer. E na obra não, por quê? Assim quer a glória de Deus? Quer a mão de Deus? Isso é inviável, irmã. Isso é inviável. Deus quer que o servamos com prazer. Sabe? Não é com hipocrisia, não. E nem com interesse. Porque se você servir a Deus com interesse, esquece. Sim. O que está a ocorrer? No mundo, era valente. Na obra, é preguiçoso. Mas que era bênção. Às vezes estamos no culto para bater palma. Não. O pastor tem que implorar, palma! Gritam glória a Deus. Mas na discoteca, o sono... Irmã Edna, o cristão hoje é assim. Choveu ou não choveu, se ele tiver um convite para ir a um casamento, ele deixa de ir. Se ele tiver um convite para ir a um bar, ele deixa de ir. Mas se for para o culto. Choveu, tem muita lama, não posso. Amém. Salário quando cai, vais para a fila de multicaixa, ficas horas em pé, aguardando. Ou não é assim? Tem prazer em aguardar, porque é do seu interesse. Mas se o pastor pede, fica em pé para glorificar-nos. Aí fica, esse pé está cansado, esse pé está cansado, vai acolá. Por quê? Não é do interesse. Tudo que é do teu interesse, fazemos com prazer. Quando está criando um negócio, cria mesmo algo que seja do seu interesse. Hoje o cristão só tem essa fraqueza, irmã Edna, porque geralmente não tem interesse algum ali. É só você analisar. Orar tem que empurrar. Ler, vir ao culto, mas quer a mão de Deus. Amém. É complicado. Amém. Ai, que conversa super agradável com o nosso apóstolo Pedro Macoca, o fundador da Igreja Renascente. Maravilha. Muita unção, muito aprendizado, que por mim eu prosseguia o pó de fé. Mas o tempo não permite. Apóstolo, mais uma vez, eu estou maravilhada com a sua presença aqui. Amém. Tem muito aprendizado. É um homem realmente muito abençoado. Estamos na reta final, mas eu vou pedir ao nosso apóstolo para então deixar aqui uns conselhos no modo geral para quem está lá atrás a nos assistir. Olha a câmera. Esta aqui primeiro, deixo uma mensagem aos servos de Deus, meus colegas. Primeiro, não entra para o Evangelho em busca de interesse. Eu sou... não, mas você também está começando. Sim. E posso dar conselhos. Quando você não tem chamado,
entrar na obra de Deus sem chamado vai gerar algo. Frustração. É perigoso. Se vocês notarem, boa parte hoje das igrejas, pelo facto do líder não ter vocação, chamado, ele obrigatoriamente terá que enveredar para um outro caminho. Porque está fazendo algo sem a permissão de Deus. Irmã, veja qual é o risco. Não, eu quero ser apóstolo. Eu quero ser profeta. Por quê? Porque está na moda. Porque dá dinheiro. Porque dá fama. É uma unção que Deus não te credenciou. Sendo que Deus não te credenciou, você terá lutas que você entrou sem o credenciamento, sem a proteção divina, estará vulnerável a certos ataques e você vai olhar para cá. Olhar para cá, qual é a porta? É o diabo. Porque o ministério apostólico tem as suas exigências. O ministério profético, idem. Agora, o que é que está a ocorrer aqui em Angola? Tem pastores vocacionados? Tem. Mas tem muitos também que pelo fato de não ter se enrolado na vida social, não, vou abrir uma igreja. Dízimos, oferta. Mas, tem chamado? Não. Como vai apacentar as ovelhas? Ok, então o que vai fazer? Vou buscar feitiço, vou fazer uma aliança. Porque não tem chamado. Mas se você tem, na verdade, chamado, exige, agora, repito, e algo que eu gostaria de dizer aqui, todo o servo de Deus que tem chamado, Deus vai obrigar de ter uma coisa que se chama paciência. Paciência. Diabo queria dar o mundo para Jesus em um único dia. Veja isso. É verdade. Isso é muito perigoso. As pessoas querem que o ministério cresça da noite para o dia. Deus não abençoa ninguém sem que antes prepare o coração. Se você tem chamado de Deus, tem que suportar o preparo, que é o deserto. Isso se destina em qualquer área da vida. Se ele prometeu que você vai casar, aguarda que terá lutas, terá adversidade, terá muitas aflições. Toda promessa de Deus traz guerra. Toda promessa de Deus traz perseguições, traz traições. É só você ver a Bíblia. José está lá, tinha promessa. Foi o quê? Não foi traído? Não foi preso? Mas paciência, suporta. Quando você suporta toda essa fase, ele vem, toma. Amém. Mas ninguém quer suportar. Glória. E por não querer suportar, pegam feitiço para servir a Deus, pegam feitiço para empreender, pegam feitiço para casar, em tudo isso. É verdade. Sabe por quê? Por falta de paciência e obediência. Amém. Na verdade, o meu conselho a todos os irmãos que estão do outro lado, sejam pacientes e obedientes. O restante vai vir. Amém. E chegamos ao fim de mais um Pó de Fé, com a ilustre presença do nosso apóstolo Pedro Macoca. Eu vos garanto que foi uma tarde e uma entrevista imperdível. Não percam. Partilham, metem gostinho, porque a tua partilha pode salvar vidas. Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio para mudar, transformar a sua vida. Nós estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Espírito Santo manda e eu só obedeço. Até o próximo programa.